Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, jornalista, produtor cultural. E como jornalista, nós estamos lançando a revista Confederação do Brasil. Então, se você quiser assinar a revista, ela vai ter o custo de R$ 10 por mês. Vão ser 6 edições este ano de 2018 e cobrar o custo do envio da revista. Então, se você puder colaborar com a gente, tem espaço na revista ainda para publicidade, né? Isso aqui é o que se chama amostra da revista, né? Não é ainda a revista completa que vai para o ar, né? Mas as matérias já estão aqui dentro, como vocês podem ver. Ela já está pronta, né? A revista já está pronta. E já tem alguns anunciantes, como também é possível se ver aqui, né? Mas a gente quer que você também anuncie e, se você é empresário, que colabore conosco, né? Entre em contato conosco pelo e-mail revista.confederaçãodobrasil, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. E para aquelas pessoas que forem assinar, né, e investir na revista, sempre vai haver um brindezinho, um mousepad, uma caneca, a camiseta e outros brindes que nós vamos lançar ao longo do processo. A ideia é fazer uma revista em favor da meritocracia, da ética, da consciência cidadã, dos valores e princípios, né, que norteiam uma política conservadora, liberal, né, e nós estamos desenvolvendo aqui então um meio de comunicação neste aspecto, nesse sentido. 1.000 assinantes aproximadamente, nós já teremos condições de fazer o lançamento da revista sem a necessidade praticamente de investidores de empresas, né? Então, só 1.000 assinantes já nos ajudariam nesse aspecto. Para isso, eu estou sugerindo que esses meus quase 16.000 seguidores que me seguem façam essa gentileza, esse favor de assinarem a revista, né? Será mais do que o suficiente para que ela tenha autonomia e vocês vão receber a revista em casa com possibilidade de divulgar isso para as pessoas que estão fora das redes sociais, as mensagens, as comunicações daqueles blogueiros que falam exatamente no combate à corrupção e que não tinham até então uma ferramenta de trabalho. A revista Confederação do Brasil vai fazer essa parte. Eu agradeço a disposição de todos vocês e fiquem agora com o vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Olá, então, vou gravar esse vídeo para o dia da mentira, dia 1º de abril. Né, um dia após os 54 anos da comemoração da Contra-Revolução no Brasil. Né, o dia 1º de abril, onde todo mundo acha que foi realmente o dia e até da entrada dos militares no poder do Brasil. E daí a confusão de dizer assim, não, é mentira, não aconteceu, isso, aquilo, e por isso dificultou inclusive um pouco a reação das pessoas, porque não levaram muito a sério. E coincidentemente está rolando hoje nas redes sociais um papo, né, já desde ontem de noite, um papo de que Michel Temer vai renunciar. Tá bom, então tá legal. E que isso seria culpa do Lula, então que o Lula é o herói da nação porque fez Michel Temer renunciar. Tá bom. Isso é para like, tá? Isso é para like nos vídeos e views nos textos, para fazer com que as pessoas aumentem a popularidade de determinados canais de fake news, óbvio, né? Fake news. Então, vou aproveitar esse dia, que é o dia da mentira, para falar sobre algumas situações desse sentido, para ajudar a orientar vocês nesse aspecto, né? Coisas básicas assim para que vocês tenham alguma noção. Primeiro vamos falar do que é um scammer. Scammer não é spammer, não é um spam, não. É um scammer, com 2 M's, né?
E isso significa que é um estelionato virtual. Eu já fui alvo de um scammer, de uma scammer no caso, né? O que é um scammer? É uma pessoa, em geral, que vocês assim, ó, a gente está solteiro, no meu caso, eu estou solteiro, né? Eu tive um relacionamento, não deu certo durante 6 anos e meio, mas não deu mais certo depois disso, acabou. Eu estou mais ou menos uns 3 anos sem relacionamento, mas buscando pessoas e tentando conhecer pessoas, tá? Aí eu fui numa rede social, me inscrevi em alguns sites de relacionamento, uma coisa assim, e conheci uma pessoa, fiquei com essa pessoa virtualmente, apesar de eu não concordar muito com essa situação, mas na esperança de que essa pessoa fosse uma pessoa diferente por uma série de fatores. Eu vi essa pessoa na webcam, eu conversava com essa pessoa, a gente namorava virtualmente, isso, aquilo. E aí, no princípio, o scammer, alguns são muito rápidos e muito diretos, tu percebe logo de cara. O discurso é quase sempre o mesmo. Eu tô com uma doença da minha mãe, eu preciso de dinheiro para ela fazer uma cirurgia. Me roubaram, me assaltaram, eu preciso de ajuda para pagar o meu condomínio, para pagar o meu celular, para pagar. E é uma pessoa que normalmente usa de sensualidade, erotismo, sexualização, erotização, o apelo emocional para que tu tenha pena, e aí ele te dá o número da conta, a pessoa te dá o número da conta, a pessoa aparece diante de uma câmera, de um vídeo, ou de fotos, ou manda fotos dela para ti, pelo celular, abre, fala contigo no telefone, abre uma webcam. A pessoa de fato existe, só que o nome da pessoa e o perfil é falso. E aí tu vai verificar os dados, as informações sobre aquela pessoa, e não é nada daquilo que ela estava dizendo. Aquilo ali é simplesmente um estelionato. Um estelionato, né? Está classificado dentro do Código Penal brasileiro como estelionato, mas também é considerado como um crime virtual, sendo considerado isso um scammer. Tá? Então, essas pessoas, elas, além de mentirem para ti, elas estão te roubando de alguma maneira. Né? Isso é um furto, né? Porque tu está simplesmente entregando o dinheiro de forma voluntária e tu está sendo enganado para que esse tipo de coisa aconteça. Então isso é o chamado estelionato. Estelionato é o artigo, aquele chamado artigo 171 no Código Penal, né? Aquela pessoa que leva vantagem sobre outrem, sobre outra pessoa, no caso, independente se tem relação financeira envolvida no processo. Essa pessoa está levando uma vantagem sobre ti e te induzindo ao erro. Então, é um 171, o Código Penal 171, estelionato. E na internet essas pessoas então são os famosos scammers, tá? E isso realmente acontece. E essas pessoas te induzem ao erro, às vezes levam tempo, às vezes não é da noite para o dia que tu percebe isso. Existe um programa de televisão nos Estados Unidos que tem inclusive uma cópia desse programa aqui no Brasil, que é o chamado Catfish, que faz exatamente as investigações de scammers. Né? Ele verifica que se a pessoa que tu está tendo um relacionamento é uma pessoa real ou não. Muitas vezes tu está mandando coisas para essa pessoa, ajudando essa pessoa está usufruindo de ti de alguma maneira, levando vantagem, inclusive ela usa o teu relacionamento para justificar um perfil fake, né? Que aí ela pode aplicar golpes com outras pessoas a partir do momento que tem um relacionamento com uma pessoa real, né? Aí a outra pessoa é que vai acabar servindo de base ou de lastro para dizer que esse perfil é real. Como eu identifiquei que essa pessoa que eu estava tendo um relacionamento era um scammer? Simples, ela se afastou um tempo das redes sociais, dizia que estava com problema de telefone, que roubaram o telefone dela 2 vezes, a mãe dela também estava com problema de saúde, ela nunca pediu dinheiro diretamente para mim, mas se colocou numa situação
de Berlinda, tal qual que, se eu tivesse algum interesse de procurá-la, de fato, eu teria que ajudá-la de alguma maneira. Teria que mandar algum celular para ela, teria que dar algum dinheiro para ela, teria que fazer alguma coisa para manter a relação com ela. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo a história dela e eu percebi que ela não tinha nenhum documento, que quando aparecia o nome dela nas redes sociais, aparecia a imagem de uma outra pessoa, de uma profissional da área que ela dizia que ela era, né, que ela era estudante, mas a outra pessoa já era formada, né, então coisas assim, que a outra pessoa já tinha uma certa fama, já tinha um perfil definido, mas que tinha o mesmo nome dela. Ela usou um nome de uma outra pessoa, a profissão de uma outra pessoa, e os documentos dela não existiam simplesmente. Ela naquela cidade, naquela situação, nunca houve, nunca existiu. E ela nunca me passou o endereço dela, nunca me passou o telefone convencional dela, dizia que não tinha, nunca me passou um endereço para eu mandar alguma coisa, nesse sentido de alguma mensagem, ou até mesmo poder visitá-la de alguma maneira. O que depois de uns 4 meses de relacionamento eu me dei conta de que aquilo ali estava mais do que estranho, estava realmente muito estranho, apesar de que sedutora, jovem, bonita, atraente, sensual, né? Então é o tipo da coisa que faz um homem maduro, um homem mais velho, ficar meio bobo durante algum tempo, mas é só durante algum tempo, né? De qualquer maneira, os homens em geral são bobos diante das mulheres, né? A gente tem que assumir esse tipo de situação, né? A gente se encanta com vocês, pelo menos os homens que gostam de mulher, né? Bom, nesse caso, isso são as scammers, e pode acontecer em relação ao homem. Homem pode seduzir mulher também extorquindo elas, fazendo com que o tipo do gatuno, o cara sedutor, o malandro, aquele 171, estelionatário, né? Então, e alguns casos mais graves, alguns scammers acabam sendo também marginais, pessoas que, quando tu traz elas para dentro da tua casa de alguma maneira, elas já imbuídas de algum interesse, elas podem inclusive lidar com mulheres jovens, eu já fiquei sabendo, né, de terem casos de assassinato de pessoas, de homens maduros, de homens mais velhos, que essas mulheres vêm até a tua casa e acabam de alguma maneira provocando a morte dessas pessoas, uma vez que depois que já tenha tido um relacionamento com elas, alguma coisa assim. Então a coisa pode ser bem grave, pode ser evoluir de um estelionato para um assassinato. Pode acontecer, não que vá acontecer, mas é um risco, tá? Então é um risco bem grande contra a tua segurança. Então, scammer começa como uma brincadeira, como uma piada, e pode evoluir até para um assassinato. Então, eu estou alertando vocês porque o dia da mentira pode acontecer muita desgraça, pode acontecer muita mentira, muita sem vergonhice, tá? Essa história do presidente da República renunciar é puramente fake news, né? Isso aí é de menos nessa história toda, né? Mas a gente vê que o que é a fake news, como é que tu identifica o fake news, porque quando tu vai identificar, tu vai ver algumas coisas, por exemplo, assim, se o site que está fazendo esse tipo de revelação é um site com credibilidade, tá? Em geral, empresas, né, de comunicação com credibilidade, elas evitam fazer fake news, né, com a verificação das informações. Então vão verificar as informações, vão verificar datas, vão verificar se as pessoas são o que dizem ser, vão verificar se essas pessoas têm laços, se existem documentos, se existe comprovação, se existe alguma coisa de sólido nessa questão. Por quê? Porque um jornalista, quando ele anuncia, quando divulga alguma coisa, ele pode ser responsabilizado sob pena de perder o seu registro de jornalista, uma vez que ele faça propaganda enganosa. Isso aí pode dar um processo e ele pode perder o registro de jornalista. Então, todo jornalista tem responsabilidade, uma vez que seja jornalista de fato e de direito, tem responsabilidade com a veracidade dos fatos. Daí a importância de ter um registro de jornalista real,
e fazer realmente essas pesquisas, a confirmação desses dados. Então, quando tu vê que a pessoa é um jornalista, essa pessoa tem uma obrigação de fazer alguma coisa nesse sentido. Eventualmente, alguns jornalistas usam desse recurso, dessa situação, para fazer propostas ideológicas, apresentação de discursos, de filosofias, e algumas vezes essas filosofias são verdadeiros sofismas, são notícias fabricadas para que haja o entendimento de uma determinada ação de um determinado modo. Mas aí entra a questão filosófica envolvida, e aí até provar que aquilo ali é falso, aquele jornalista já vendeu várias revistas, já vendeu o seu espaço nos meios de comunicação e está apoiando muitas vezes o crime organizado, a corrupção, marginais, corruptos, coisas nesse sentido. Então acontece de fake news criada por processos de sofisma, né, que é a falsa filosofia. Sofisma é a falsa filosofia. Isso acontece, tá? Então, esse caso da questão do pedido de renúncia de Michel Temer no dia 1º de abril, óbvio, tá? É fake news, por conta desse tipo de situação. E aí sim eu estou explicando para vocês que o principal que vocês têm que fazer quando vocês entrarem numa rede social e verificarem a questão da fake news, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar no link e verificar se aquelas informações estão todas coerentes. Primeiro, se as datas conferem, se as pessoas são aquelas pessoas que estão nas imagens, se as pessoas que estão sendo citadas são as mesmas pessoas que estão nas imagens, se as datas que estão sendo mencionadas são datas que conferem, se os fatos têm repercussão, têm lastro junto a entidades oficiais, ou, no caso, assim, se for de relação ao presidente, a primeira coisa que tu tem que ir exatamente lá no site presidencial, assim, né, no Congresso Nacional, nas notícias de jornais e revistas tradicionais, e verificar se alguma coisa disso procede. Se não ouvir nada a respeito disso, não tiver nada sério a respeito disso, o que tu vai estar percebendo é que realmente é fake news, né? Então, assim, hoje nós não temos uma situação como a de 1964, que não havia comunicação naquela época para que a gente pudesse ter essa informação num estralar de dedos ou num clicar de um botão, como hoje acontece nas redes sociais. Hoje tu verifica isso com rapidez e precisão. Então, falta às vezes apenas uma preguicite aguda tripla galopante, daquelas básicas, né, que tu simplesmente não quer verificar o negócio e já clica e manda compartilhar, reverberar o negócio. Compartilha, multiplica, divulga, isso, aquilo. Mais assuntos como esse que eu estou fazendo aqui agora, vocês não fazem isso, né? Importante é realmente fazer isso com canais sérios, com canais como o meu, que estão lutando para tentar mostrar um caminho certo, uma direção certa, né? Então, porque eu sou um cientista político, eu sou um jornalista, então eu tenho algo a perder nessa história toda. E explicando para vocês no dia da mentira como combater a mentira, porque isso tudo é fake news, isso tudo é mentira, né? E aí você vai desta maneira, não compartilhando mentiras, não compartilhando inverdades, você estará ajudando a internet a ser muito mais segura. Outra coisa, não dê credibilidade a quem não merece credibilidade. Os fakes, né, as pessoas com perfil falso, normalmente uma figura, um personagem, ou até a foto de uma pessoa famosa, uma pessoa com nome falso, um perfil com nome falso, isso tudo não merece credibilidade. Essas pessoas, elas entram no teu perfil só para pegar informações, pegar dados a teu respeito, e na verdade elas não são o que dizem ser. Elas não te passam segurança, não te passam estabilidade, não te passam tranquilidade alguma. Pelo contrário, às vezes elas ficam dizendo palavras de ordem, palavras
que te manipulem, que te induzam ao erro e te incitam a muitas vezes a violência ou a indução ao erro nos momentos de maior crise, naqueles momentos onde tu se sente fragilizado emocionalmente. Essas pessoas se usam desses momentos e dessas situações para te induzir ao erro, né? E às vezes, por exemplo, são muitas vezes perfis fakes que acabam dizendo, por exemplo, para tu votar nulo, votar em branco, deixar de votar, né, se abster de votar, negócio assim, o que na verdade faz com que reduza o coeficiente eleitoral e mantenha as pessoas que estão no poder sempre no poder, porque quem é de esquerda nunca vai deixar de votar, eles sempre vão votar. E aí, se as pessoas de direita disserem, não tem ninguém de direita no Brasil, não existe direita no Brasil, não existe alguém que te represente de fato, se tu acreditar nisso, tu acaba deixando de votar, diminui o número de votos de oposição, quer dizer, tu tem rejeição. Naturalmente, aquelas pessoas que estão no governo, elas estão no governo, elas têm rejeição. Mas tu não coloca ninguém no lugar delas e tu te omite de votar também. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que votam naqueles ali vão continuar votando. E vai ter menos voto na urna, naturalmente, independente se ela é fraudada ou não, independente se tem algum erro nela ou não, essas pessoas que votam têm o voto válido e reconhecido e acabam elegendo alguém. Tu, como não votou, cruzou os braços, tu te omitiu diante disso. Normalmente, quem te induz a esse erro é um perfil fake, fazendo um Axe. O Axe é exatamente esta questão da mentira, né, da falsa verdade, o que é chamado antigamente na filosofia grega de sofisma. O Oax é o sofisma do passado. Sofisma é a falsa filosofia. E o Axe é uma mentira. É uma mentira criada por um fake, que é um perfil falso. Então, agora, tudo desvendado, tudo relatado para vocês, fica muito claro, né, o que é o Axe, o que é fake, o que é fake news, o que é sofisma, o que é scammer, né? Tudo isso foi revelado em um só vídeo e tudo que eu peço para vocês no dia da mentira é que fale a verdade e compartilhe isso para os seus amigos, tá ok? Para que se evite o máximo de mentiras, né, no dia da mentira. É um presentinho meu para vocês, tá ok? E que não é mentira, é de verdade, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada. Oi, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Lembrando que se você assinar a nossa revista, você vai ter acesso a uma canequinha, um mousepad, uma camiseta ou outro brinde qualquer, né? E você pode fazer isso entrando agora na campanha do Apoia-se, né? Que nós estamos deixando o link aqui para você. Você entrando no Apoia-se, você vai ver todas as formas de participar da nossa campanha. Uma vez que você entrou na campanha do Apoia-se, você faça o seguinte: pegue a comprovação do seu DOC de contribuição para o Apoia-se e envie para o e-mail confederação-do-brasil@gmail.com, sem tio e sem cedilha. Confederacal do Brasil, né? revista.confederacaldobrasil@gmail.com. A partir desse momento a gente vai colocar você no nosso cadastro. A gente precisa do seu nome, do seu e-mail, né, do seu endereço direitinho para poder lhe enviar, lhe encaminhar a revista, né? Com a comprovação do DOC, a gente vai saber exatamente o brinde que você vai receber e para onde nós devemos remeter esse brinde, tá ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.